Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta segunda-feira, dia 2 de julho, começando aqui diretamente com a NBR3, Energias BR, fechou em alta de 1,71%, conseguindo aqui basicamente fazer um único desenho aqui de gerar um pivô de alta, sair de uma congestão, superar de vez as médias móveis, então é um fechamento favorável, o volume não foi tão bom assim nesse rompimento e é outro questão que nos deixa de fora de uma operação de rompimento de uma congestão, resistência de uma congestão, é o posicionamento aqui das médias ainda não configuradas aí de forma a ter uma tendência, pelo menos apontar para uma tendência mais forte, é um filtro que a gente utiliza e não geraria essa entrada na NBR3. Mas pelo menos é um gráfico que vai também no semanal tentando voltar para cima da média móvel exponencial 13 períodos, está num ponto muito importante e o que favorece nesse momento é pegar ali um gráfico de menor periodicidade, aqui um gráfico de 60 minutos, nós temos aqui uma resistência nessa ação, colocando aqui a linha no lugar adequado, R$ 13,05 até esses topos aqui em R$ 13,00, então é a faixa de resistência que ela tinha, que foi superada. Ela congestionando aqui agora nessa região e depois passando aí, por exemplo, umas 3 horas no próximo pregão sem fazer nova máxima, sem superar a máxima desse dia. Ao superar a máxima desse dia, geraria a máxima que ela fez aqui, geraria uma chance de compra com stop aqui embaixo. Seria uma estratégia a ser utilizada nela. A outra estratégia, se ela continua subindo, utilizaria uma estratégia de correção que bate aqui nessa região de 13,05 a R$ 13,00 junto com a média móvel exponencial e geram alguma sinalização de alta, compra de correção. Uma seria compra de rompimento de resistência, de uma pequena correção que ela faça de forma lateral. Então seria essa forma aí de operar a NBR3 que eu vejo nesse momento, não pelo gráfico diário. Sula 11 fechou em alta de 1,79%, já tem um alinhamento um pouco mais adequado. No gráfico semanal está numa região ainda mais complicada, a Sula 11, mas é uma operação que abre a possibilidade de se pensar em entrada nesse ativo, pegando aqui o gráfico dela. Então ela fez aqui essa movimentação para cima, chance de, como ela deu essa congestionada, é isso que eu acabei de mencionar na NBR3. A ação dá uma parada, tem aqui uma resistência que foi superada e voltou aqui para baixo, agora supera e fica trabalhando acima dessa resistência. Então ao superar essa máxima aqui, abre chance de compra com stop aqui embaixo. Aqui abaixo dos 15,69, chance de comprar a superação desse candle aqui 15,93 com stop aqui abaixo de 15,69, é uma operação de curtíssimo prazo, até porque não seria diferente, ela tem resistência ali logo em cima na faixa dos R$ 16,26, desde os R$ 16,10 até R$ 16,26 são as próximas resistências da Sula 11. HGTX3, agora falando um pouco mais para baixo, a ação, apesar de mais um dia de alta, 3 pregões consecutivos de alta, ela chega num ponto importante, ponto de resistência, 38,63, por volta de 38,63 até 39,14, é uma região de antigo suporte, de fundo, que ela perdeu junto com a média móvel exponencial que está na faixa dos 39,12, nessa região fica mais bem configurado para se pensar em uma estratégia de venda, porque a ação está com a tendência aqui de baixa no médio prazo, ainda não é das mais fortes, mas no curto prazo está alinhada bem para baixo em relação às médias. Por isso estaria um pouco mais focado em ponta vendedora do que ponta compradora nessa região. Compra eu estaria ficando de fora da HGTX3, a não ser que ela tenha um pregão abrindo com bastante força e volume para que a gente possa fazer algum day trade nela comprando. MMXM3, da mesma forma, está chegando num ponto importante. Subiu, bateu na região de 5,80, junto com o fundo anterior, tem ali um gap 6,03, então fechou uma vez aí acima dos R$ 6,00, está próximo da média móvel exponencial 13 períodos. Isso aqui, essa subida não passa de nesse primeiro momento, não passa de uma correção de um movimento forte de baixa, ainda sem matar aqui, anular esse grande candle de baixa que perdeu os 5,80. A máxima é 6,20, resistência 6,20 junto com a média de 6,27, depois de 6,48. Nessa região, gerando também uma sinalização de baixa, batendo ali na média ou perdendo a mínima, em seguida perdendo a mínima do candle que testar essa média móvel de 13, ou no gráfico 60 minutos, gerando candle de baixo, fechando abaixo da média, seguido de nova mínima, perspectiva de queda para a MMXM3, assim como pode acontecer também na HGTX3.
Agora vamos falar dos ativos que a gente chegou a comentar no radar do mercado desta tarde e chegaram a gerar a operação. Vamos ver o resultado dessas operações. O OGXP3 gerou a operação pelo gráfico de 15 minutos, que a gente tinha comentado. Vamos ampliar, botar no gráfico de 15 e ampliar aqui a operação que foi comentada. Entrada na superação de 6,14 com stop abaixo de 5,95. 6,15 para 5,94, risco de 3,4%, objetivo em 6,36, alcançado o objetivo da operação. Então deu certo a operação da OGXP3. Olhando agora para outro ativo, qual foi o outro ativo que nós chegamos a comentar? O outro ativo que nós chegamos a comentar foi a GFSA3. GFSA3. Terminei não digitando aqui GFSA3. Então agora sim, GFSA3. Gráfico de 15 minutos da GFSA3. Tínhamos aqui um suporte que estava sendo testado. Resistência aqui em 2,57, então entrada em 2,53, com stop em 2,58, objetivo da operação 2,48. Esse objetivo foi parcial. Operação 2,53 para 2,52 é 0,77%, então não atingiu o objetivo, mas tem que sair da operação porque era um day trade. A outra ação que foi comentada foi a Cruz 3. Cruz 3. No gráfico de 15 minutos, ampliando o gráfico de 15 minutos da Cruz 3, aqui tinha um suporte também dentro do pregão de hoje. Um suporte, a resistência ficou aqui em 28,90, entrada em 28,75, perdeu e stop em 28,91. Risco dessa operação 0,6%, objetivo em 28,59 foi atingido no primeiro movimentação para baixo, o objetivo desse day trade. Então, objetivo alcançado. E por último a DTEX. DTEX 3. Essa já gerou stop. Vamos pegar o gráfico de 15 minutos. Ela até acionou, caiu um pouco, mas gerou stop. Ela perdeu aqui a mínima, 10,40, 10,39 entrada. O stop ali em R$ 10,53, com risco ali em torno de 1,3%. Objetivo em 10,25, chegou em 10,34, não chegou tão próximo sendo objetivo. Ganhou força e superou o ponto que era do stop, 10,53, o stop da operação. Lembrando que essa era pelo menos a menos alinhada para baixo, até a gente fez uma ressalva ao comentar a ação, pois era um day trade contrário a um pivô de alta no gráfico diário, então esse era o ponto negativo que ela tinha na operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.